Gente, vamos lá. Primeiramente, que bom que a reunião está cheia, né? Aqui tem muitos rostinhos que eu ainda nem conheço. A ideia nossa é a gente contar um pouquinho do que tem sido feito, né? Aí pela frente do BHTech. O Tiago Lasmar está aqui também. A Lid, não sei se ela vai poder participar da reunião como um todo, mas são pessoas que têm nos apoiado aí em metodologias de inovação aqui dentro do contexto do parque. E aí, só para que todos estejam na mesma página, acho que nem todo mundo aqui conhece, né, o BHTech ainda, talvez por nome, por estar no LabMin, mas vou passar super rápido, assim, do que é a proposta do parque. O X, ele falou que não tem E, enfim, depois a gente vai apresentar duas metodologias que a gente tem trabalhado, dois programas que a gente está rodando, que é o Conexões PHTech e o Outlab também, que a gente está apoiando aí a PRPQ e a Fundep. E a gente foi o responsável pelo desenvolvimento desse programa, a parte metodológica. Então, o BHTech, né, a gente está aqui em Belo Horizonte, como Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Somos um parque multidisciplinar, multissetorial, então temos empresas aí de diferentes setores. Apesar de a atração de empresas, ela tem um viés da própria UFMG, né, do que vem sendo direcionado pela universidade também. E são negócios de base tecnológica. Então, esse é uma coisa que todas as empresas têm em comum aqui dentro do BHTech. E aí, para quem não está aqui em Belo Horizonte, né, eu gosto sempre de situar onde a gente está. A gente está nessa área verde aqui do lado do campus da UFMG, pertinho, né, do Mineirão, da Lagoa da Pampulha. Uma área verde bem bonita aí também aqui dentro conosco. E aí, aqui é um grande resumo, mas a gente vai trabalhar, né, nesses pontos. O LabMin é a rede, né, que o BHTech, que vocês fazem parte, que o BHTech é o coordenador, isso está dentro do nosso contexto. O Centro de Inteligência e Sustentabilidade também, ele está dentro da frente de sustentabilidade do parque, aí com várias ações específicas, né, nessa área, na parte de ESG. O Hub, que a gente também está trazendo várias iniciativas para cá. Tem um projeto que é o TCC Lab, aí com alunos de graduação, para desenvolverem projetos junto com as empresas do parque. O pós-aceleração que a gente vai apresentar para vocês, e o Outlet também a gente vai falar mais aprofundadamente. E aí uma coisa também que a gente tem feito internamente, e eu acho que acaba a gente tendo que olhar para isso criticamente sempre, né? E o próprio LabMin nos ajuda nisso, o professor Raoni também tem participação aí nessa parte, né, de apoio, de como a gente passa a acompanhar as empresas, sejam elas residentes, sejam parque aberto, no que tange a gestão de inovação. Então, a gente desenvolveu internamente uma metodologia para fazer o acompanhamento dessas empresas e entender, enfim, trazer mais um direcionamento melhor para que a gente consiga apoiar elas nas necessidades que elas têm, até porque a gente está falando de muita diversidade, né? A gente tem empresas, desde grandes empresas com centros de P&D até startups bem pequenas, com poucas pessoas trabalhando em áreas muito diferentes. Então, a gestão de inovação para esse público tão diverso é complexa e a gente passa a ter que desenvolver internamente uma metodologia de acompanhamento para entender e apoiar essas empresas no período, né, de que elas estão aqui na nossa comunidade. A gente tem empresas também que estão associadas ao parque via parque aberto, enfim, que são empresas que não necessariamente têm uma sala aqui, mas que podem usufruir dos serviços e das infraestruturas. E aqui um pouquinho das empresas do Conexões, que é o programa que a gente vai apresentar para vocês também
a parte metodológica. E aí agora eu vou trocar de apresentação. Eu vou começar apresentando o OutLab, e aí depois o Tiago eu vou passar a palavra para o Tiago para apresentar a parte do conexões. Então, o programa OutLab, ele já é um programa que já aconteceu, né, que já rodou edições anteriores dentro da perspectiva da própria Fundep, e foi estabelecido uma parceria muito pelo interesse, né, da universidade de trabalhar com os laboratórios e as infraestruturas no que tange a conhecimentos de gestão e empreendedorismo, mais gestão mesmo dessas infraestruturas. E a gente entendeu que a gente conseguia trazer um valor para essas infraestruturas e montar um programa que trouxesse o básico, né? Que a gente não está falando necessariamente de infraestruturas ou de grupos de pesquisa com muita maturidade em gestão. Então, a gente está falando de uma capacitação do geral, né? A própria Juliana também participou, né, de um dos módulos do programa de conteúdo que a gente desenvolveu, né, junto com o Fundep e a IPRPQ, trazendo essa base para que pesquisadores da universidade pudessem, enfim, complementar suas competências aí no que tange à gestão. Então, a metodologia do programa, ela consiste, né, numa parte de conteúdo, então de curso mesmo, EAD, onde todos os participantes têm acesso a esses materiais, enfim, eles passam por uma sequência ali de programática que a gente definiu e que a gente desenvolveu ali em conjunto com vários especialistas. A parte de conexão e conteúdos presenciais, toda semana o programa está trazendo algum tipo de conteúdo relacionado ao curso, mas expandindo também para outras áreas, trazendo referências, exemplos de infraestruturas de laboratório, trazendo outras conexões. Não necessariamente são conexões já para parceria, né, dos laboratórios, parceria comercial, digamos assim, mas para inspirar essas outras infraestruturas da universidade. E uma parte aí sim que o LabMin via principalmente a Lidiane e o professor Raoni também teve participação nisso, a gente desenvolveu para fazer o acompanhamento e a orientação desses laboratórios ao longo do programa. E aí eu acho que é onde o BHTEC tem, assim, 100% de envolvimento aí junto com todos os laboratórios. Aqui é um pouco dos laboratórios que foram selecionados. A equipe hoje que está participando, né, desse projeto via a parte da equipe BHTEC, são essas carinhas aí que já são conhecidas pela maioria de vocês. E aí eu vou pular mais para frente, que eu acho que esse não é o foco, mas a gente foi desenvolvendo desde o início, né? Então, como que seria o processo de seleção? Existe os critérios de avaliação desses laboratórios foi uma coisa que a gente discutiu bastante pela necessidade de incluir infraestruturas realmente que demandam esse conhecimento, então não necessariamente estejam no nível de maturidade tão grande, então a gente está pegando pessoas que, enfim, têm pouco ou quase nada conhecimento na área de gestão, então foi importante começar esse entendimento lá no processo dos critérios, né, de seleção dessas infraestruturas. Mas, basicamente, a metodologia ela permeia esses pontos que a gente está trazendo aqui, que são construção de conexões de valor e ações presenciais. Então, a gente vem desenvolvendo, está acontecendo, tá, gente? Só para vocês entenderem.
a gente vem desenvolvendo um cronograma presencial para que esses laboratórios se encontrem semanalmente para interagir, seja via palestras. Então, a gente teve convidados, né, da Juliana, a gente teve convidados, o professor Raoni também participou, enfim, pessoas externas à universidade também estão participando, oficinas, então, fazer um Canva, fazer uma análise ali do serviço, de design de serviço, enfim, coisas que são interessantes e que fogem muito do contexto, né, desses pesquisadores que estão conosco. Tem sido feito, né, foi encaminhado um diagnóstico de maturidade potencial, que foi elaborado pela equipe aqui também, com o apoio do Raoni, e a Lid também trabalhou muito ativamente nisso, e o acompanhamento individual, porque a gente entende que o curso ele é muito importante, né, para trazer informações teóricas, mas na prática, para entender como que aquele conteúdo que está sendo apresentado, ele está associado ao meu dia a dia, ao dia a dia daquele laboratório, como que ele pode usar aquelas informações e como que ele vai aplicar isso internamente. Isso está sendo feito com o apoio da equipe do BHTEC, a partir dessa metodologia que a gente desenvolveu. A ideia, a expectativa é que após esses encontros, seja gerado o mapeamento de jornada, que é basicamente basicamente não, porque é complexo de fazer, mas que é uma identificação para esses laboratórios construídas por eles, mas com o apoio da nossa equipe, para identificar quais são os percursos que eles querem, onde que eles querem chegar. Isso está sendo feito aqui também, desenvolvido conosco. Aqui um pouquinho dos módulos, né, que a gente está trabalhando com os laboratórios. Eu vou compartilhar essa apresentação depois, né, com vocês, e aí vocês podem ter uma ideia geral. Eu quero chegar nesse slide, e aí vou até pedir apoio aí, enfim, Raoni, a Lid está aqui, eu acho, né, nessa reunião, desse mapa, né, a gente trabalhou, fez uma análise na perspectiva de roadmap, mas pensando no contexto dos laboratórios. Então, foi dividido, destrinchado, como que esses laboratórios iriam desenvolver, né, como que eles vão chegar no final com o roadmap, com o mapeamento de jornada entregue, que isso vai ser desenvolvido por eles, né? Mas, então, antes disso, a cada reunião, a cada encontro individual com esses laboratórios, está sendo pensado e discutido questões de cada uma desses quadrantes aqui que a gente criou. Então, a gente fez meio que criou uma jornada a ser conversada e discutida com esses laboratórios, para que no final a gente tenha esse mapeamento elaborado por eles. Então, na semana 1, né, entendimento detalhado do cenário, das expectativas com o programa e dos desafios do laboratório. Na semana 2, um entendimento de futuro desejado, exploração de instrumentos e possibilidades de atuações futuras. Na semana 3, a gente está falando de pontos de partida, revisão do diagnóstico e recursos atuais. 4, exploração das possibilidades de mercado. 5, exploração das estratégias tecnológicas. 6, elaboração de possibilidades de serviços, tecnologias, produtos a serem oferecidos ao longo do tempo, mecanismos de captação de recursos necessários ao longo do caminho, retomada das reflexões, ajustes finais para a construção do roadmap. Então, assim, são coisas que a gente, como desenvolvedores de metodologias, a gente está acostumado, né? A gente está fazendo esse processo constantemente, mas que para os laboratórios isso traz um cenário, uma visão muito diferenciada, e a gente está vendo isso aí na prática. Lid, não sei se você está
podendo falar, mas se você quiser compartilhar um pouquinho na prática como tem sido também. Não posso falar. Bom, a estrutura, né, do roadmap aí, né, a gente criou a ideia de enquadrar essas semanas dentro desse mapeamento, né, veio a partir de um interesse em criar um roteiro, né, um passo a passo para seguir com essas orientações, né. Na prática, isso não fica bem quadradinho, né, como está aí, a gente perpassando, assim, por todas essas etapas. Inclusive, a gente tem percebido, né, que às vezes eles chegam com gamas de possibilidades muito grandes, né, então, é a primeira vez que a gente faz isso com laboratórios, né, então também é um processo de teste, é um piloto, né, um projeto piloto e também na aplicação do roadmap junto com os laboratórios da universidade. Então, por vezes, às vezes tem ajustes que a gente faz, né, nesses acompanhamentos que a gente tem feito durante as semanas. Primeiro porque a gente tem a coisa da operacionalização, né, que a gente não tem conseguido fazer todas as semanas com todos os laboratórios, então às vezes a gente tem que comprimir essas orientações aí para caber dentro, né, desses encontros. E por vezes, né, a gente também ajusta a sequência, né, de exploração aí do template, né? Então, hoje mesmo a gente trabalhou com um laboratório que eu achei melhor a gente começar antes de traçar no presente, né? Porque eles estavam com uma certa dificuldade em relatar o que eles faziam, porque no fim, assim, eles atuavam muito em pesquisa e tinham um desejo muito grande de estar no mercado, né? Então, quando se perguntava o que fazia real, assim, né? De fato, no presente momento, eles sempre traziam os desejos, né? Assim, as possibilidades não que estava sendo feito, né? Então, eu fiz um movimento inverso aí, a gente vai adequando, né? Meio que customizando o template diante de cada um dos cenários, né? Então, tem sido essa experiência que a gente tem tido, assim, mas tem sido extremamente positiva no sentido do querer, né? Assim, do desejo desses laboratórios. Então, tem um lugar ali meio de motivação interna, né? Eu não sei muito bem traduzir em palavras, mas um interesse meio que quase que coletivo dos laboratórios em conseguir construir essas rotas, né, para eles aí dentro dos próximos 5 anos. Então, isso tem sido bem positivo a partir das minhas perspectivas, que é quem tem estado bem perto deles, né, nessas semanas de acompanhamento. Isso. Obrigada, Lid. E aí, agora eu queria passar para o Titi, porque o nosso tempo é curto, e aí depois a gente abre para discussão, né? Tiago, você quer que eu compartilhe a apresentação? Pode deixar, eu compartilho aqui, Ana. Tá. Já chegou aí, né, para vocês verem? Sim, estamos vendo aqui. Beleza, pessoal, boa tarde. Como a Ana comentou, vou falar um pouquinho de como que a gente está desenvolvendo a metodologia do programa Conexões, que é uma lógica de programa de pós-aceleração de startups. E, assim, aqui um ponto legal de comentar no início é que a gente tem, claro, uma base estruturada para a construção do programa, mas a gente está rodando uma espécie de MVP. Então, a gente está construindo um pouco isso, vendo o que está dando certo ou não, para, de fato, a gente consolidar a metodologia depois. Qual que é o contexto de surgimento do programa Conexões? Então, acho que a origem dele é importante a gente falar um pouquinho. Qual que foi a leitura que foi feita, pensando principalmente no ecossistema de Minas, né? Então, existe uma grande quantidade de programas de suporte à startup, só que esses programas, eles atuam numa parte muito inicial do processo ainda, ou atuam com ideação, ou pré-aceleração, ou, de fato, a aceleração em si.
E aí, o que foi percebido? Né? Que as empresas passavam por esse processo e ficavam um pouco perdidas e sem esse suporte à medida que ia avançando a maturidade. Um outro fenômeno que a gente vê também é empresas iam pulando de programas de aceleração, e se a gente fica nessa fase inicial de validação, então um programa dá um direcionamento, a gente pivota, depois vou para outro programa, outro direcionamento, eu vou pivoto de novo. Então as empresas ficavam estagnadas em um ciclo e a gente não conseguia, de fato, completar o final do ecossistema em si, de crescimento e escala. Então, esse foi o principal diagnóstico, então, essa estagnação dessas empresas. E aí, o que a gente percebeu também? Um estudo até orientado pelo professor Raoni, que fez, de fato, um mapeamento desses programas de aceleração. Então, trinchou esses programas de aceleração, incubação em si, e aí percebeu que a maioria desses programas, de fato, não contemplavam essas etapas de crescimento, que inclui aí a escala e a consolidação. Então, existe uma lacuna, de fato, nesse suporte, foi aí que o Programa Conexões foi pensado para desenvolver isso. E é legal a gente pensar, a gente luta para desenvolver o ecossistema, mas tem uma frase que a gente pega da gestão da inovação como um todo, né? Então, a eficiência global do processo é limitada com o elo mais fraco. Então, não adianta a gente ter um princípio muito bem desenvolvido, com empresas nascendo, se a gente não consegue colher os frutos, porque as empresas não consolidam o ciclo de desenvolvimento, e aí a gente não tem geração de receita significativa do jeito que a gente quer, a gente não tem empresas se instalando no parque no volume que a gente quer. Isso é o Hansen Birkinshaw, como o professor colocou aí. Então, essa é uma lógica que a gente percebeu em termos de desenvolvimento de ecossistema. Quando a gente passa para o nível da empresa, o que a gente percebe? A gente tem lá os 4 passos para a epifania do Customer Development do Blank, que é a base principal de desenvolvimento de startup. Então, todo mundo abraçou essa metodologia e estruturou os programas dentro dessa lógica. Então, a gente tem aqui aquelas etapas que a gente já conhece de validação, identificação da dor, identificação do problema, validação do cliente. Então, eu faço uma imersão no mercado, vou valendo meu modelo de negócio, pivoto quando necessário. Então, os programas ficam muito nessas 2 fases iniciais. Mas aí, a metodologia são 4 passos para a epifania, né? E os outros 2 passos? Então, a gente percebeu também que isso não era muito trabalhado, que era a parte de criação do cliente e, de fato, a construção da empresa em si. Então, essa parte de execução é muito aquela lógica de deixar de ser startup, porque eu já estou num ambiente que não é um ambiente incerto mais, porque eu passei por uma série de etapas de validação, e agora eu tenho que me consolidar como uma empresa de fato. E a gente olha muito pouco para esses desafios. E aí, essas 2 etapas visam, principalmente, a gente proporcionar uma experiência que vai direcionar essas demandas de mercado que eu já identifiquei, mas agora para um fluxo mais fluido para o meu canal de vendas, ou seja, eu não tenho que estar do lado do meu cliente o tempo todo ali para conseguir vender e conseguir escalar. Então, vem muito nessa escala de esse fluxo de venda tem que acontecer de uma maneira mais fluida, e eu tenho que mudar a lógica organizacional. Então, antes eu estava numa lógica de aprendizado e descoberta. Então, eu preciso dessa lógica, dessa agilidade, dessa percepção para enfrentar as incertezas que eu estou no meu projeto quando eu estou validando. Mas agora eu tenho que transformar isso numa organização que não olha mais para a descoberta. Eu tenho que ter uma missão bem definida, e aí eu desço um nível e começo a pensar numa estrutura de planejamento, de uma estrutura de uma gestão muito mais robusta. Detalhando um pouco mais em termos de literatura que a gente identificou dessas demandas que estão em transição de maturidade. Primeiro, a gente tem que se posicionar no mercado expandido. Então, eu saio daquela visão do evangelista do meu produto, aquele cliente que compra todas as minhas ideias, e passo a ter que posicionar o meu produto num mercado mais amplo de crescimento. Então, isso implica tanto em processo de venda, mas também eu preciso trabalhar o meu produto de uma maneira mais robusta, para que ele consiga atender essas demandas do mercado. Ao mesmo tempo que eu estou crescendo, eu tenho que manter a minha responsividade ao meu cliente, ou seja, tenho que garantir um nível de qualidade mínimo para esses novos clientes que estão entrando, e como eu estou aumentando a minha base, eu tenho que manter esse nível de serviço alto. Então, isso é um desafio organizacional também bem relevante. Tem que tirar aquela visão centrada no sócio e nos fundadores, né? Então, tem que começar a construir uma organização, ter uma equipe de gestão, distribuir tarefas, pensar em questão de RH, de responsabilidade, de mandatos. Então, isso também entra como um desafio dessas empresas, desenvolver processos e também a construção de uma capacidade financeira. Então, se a gente pegar essas demandas
dessas etapas de execução do Blank e esses pontos levantados pelo Picken, a gente viu que a maioria dos programas não contemplam esses desafios. E mais um outro ponto que é importante desse processo de construção, né? Então, a gente sai de um consumidor padrão que a gente tinha pensado e vai ampliar esse crescimento das vendas. A gente tem que começar também a parte de construção de uma cultura organizacional, mudando o foco da parte de experimentação, indo para mais uma parte de missão. A gente tem que desenvolver papéis e segmentos dentro da minha empresa, eu tenho que começar a construir os departamentos, a estrutura organizacional em si. Então, mais uma vez, isso é um processo que a gente vai caminhando e são desafios que precisam ser contemplados. Então, a gente pegou toda essa lacuna do ecossistema de programas em si, e principalmente focado nessas demandas que as empresas maduras têm, tanto na literatura quanto na prática. Juntamos isso com a expertise do BHTech, então, focado em empresas de base tecnológica, essa maturidade de pós-aceleração. Então, o BHTech prevê empresas que estão em um estágio de maturidade mais avançado para até mesmo se fixar no parque. Eu já tinha esse contato mais próximo com esse tipo de empresa. Um número de empresas muito menor do que uma batelada de aceleração, por exemplo. Então, isso dá a possibilidade da gente fazer uma personalização. Então, a gente pega essas demandas, pega o que o BHTech tem de melhor e a gente estrutura o programa Conexões. O que a gente tem de frente e algumas visões metodológicas em si? Primeiro, a gente se pautou muito no aspecto de desenvolvimento individual. Então, de fato, essas demandas acabam sendo trabalhadas em um nível mais particular, apesar de serem demandas em comum. A gente atua muito forte em termos de conexão de valor, então, muito utilizando o poder institucional de um parque tecnológico como o BHTech para abrir portas para essas empresas atendendo essas demandas específicas. É claro que a gente tem que trazer ainda conteúdo, mas a gente deixa de ser um programa muito mais focado em capacitação, em uma grade muito estruturada de capacitação, e deixa um conteúdo quase que meio que à la carte para essas empresas, e a gente também fomenta os encontros coletivos para fomentar essa troca, né, esse intercâmbio que a gente tem aqui na trilha coletiva. Então, empresas maduras têm experiências que elas podem compartilhar com as outras empresas que estão ali pensando nos mesmos desafios. Então, a gente atua tanto numa lógica coletiva, pegando esses pontos em comum, mas a gente também faz uma trilha personalizada, com apoio individual e customizado, que a gente viu que tem um poder bem interessante, e para esse tipo de empresa que faz mais sentido. Então, a gente não tem um programa muito rígido que vai gerar o desinteresse da empresa. Então, não, etapa 1, primeiro mês é pitch. Então, se eu já tenho um pitch bom, normalmente eu fico desinteressado com aquilo. Então, a gente trouxe aspectos aí bem particulares e individualizados para as empresas. Quais são os pilares de desenvolvimento que o Conexões tem? Então, a gente pegou algumas temáticas que são importantes de serem trabalhadas. Então, produto e propriedade intelectual, não numa lógica de validação de produto ou de construção do produto em si, mas talvez de uma consolidação de uma plataforma, porque a gente quer que as empresas saiam de uma visão de startup, de um produto só, e consiga ter outros desdobramentos de produto e serviço. Então, esse é o foco do Conexões. Mercado, marketing e vendas, aquilo que eu falei um pouquinho. Então, deixa de ser uma lógica de validação de mercado, de primeira venda, e passa a ser uma lógica de expansão de mercado, talvez nichando um pouco mais esse mercado, estruturando mais venda e marketing para escala. Maturidade organizacional, pensando nessa transição de estruturação mesmo da empresa, de departamento. A sustentabilidade, que a gente trouxe como um pilar importante, principalmente do ponto de vista mais ativo do parque, né? Então, isso a gente trouxe também, essa questão de sustentabilidade, e pela importância que a temática vem tendo, e a parte de gestão financeira e de investimento. Então, saindo também de uma lógica simplesmente de preparação para captação ou de ponto de equilíbrio, mas também ganhando maturidade nesse sentido, de estruturação, planejamento financeiro que essas empresas precisam. Como que o programa funcionou em termos de grandes etapas? Então, a gente fez um processo de inscrição e seleção, que durou aí aproximadamente 2 meses. A gente fez um raio-x inicial, então acho que esse é um ponto que a gente experimentou e deu muito certo, então a gente quis fazer algo diferente. Então, dentro daqueles eixos que eu comentei aqui com vocês, a gente pegou um especialista para cada um dos eixos, e esse especialista interagia com a empresa e fazia um diagnóstico bem profundo dentro daquela temática.
e depois a gente compilou esse raio-x e entregou para as empresas. Então, saiu muito de uma visão que a gente tem generalista de um diagnóstico, em que uma pessoa olha de maneira geral para tudo, mas foram feitas aquelas perguntas certas dentro de cada eixo para as empresas. Então, isso foi um ponto bem interessante. E cada empresa já começou com, no mínimo, 5 conexões para iniciar o programa. Depois a gente já começou os encontros coletivos, a curadoria de conteúdo e as conexões, e também estruturou um plano individual. Então, lembra que eu falei que a gente tinha uma atuação personalizada, então a gente sentou com cada uma das empresas e perguntou e interagiu pensando quais são os principais desafios que ela tem, independente daqueles 5 eixos ali, e que a gente pudesse ajudar de alguma forma, abrir portas de alguma forma. Então, a gente pensou nessa forma para tentar garantir um pouco mais o engajamento das empresas e, de fato, ajudar elas em problemas que talvez o dia a dia não permita que ela trabalhe em cima daquilo. E a ideia é que, finalizando o programa, a gente tem aí uma proximidade em manter um ciclo ali, que essas empresas voltem, compartilhem, fiquem ao entorno do BHTEC e até mesmo se instalem dentro do parque tecnológico. O que a gente já trouxe de conteúdo específico, e aí esses conteúdos também emergiram de uma interação com essas empresas e da necessidade delas. Acho que o primeiro ponto foi o design organizacional, então pensando assim, bem na lógica do Mintzberg lá mesmo, de como que eu faço minha coordenação e minha divisão do trabalho. A gente rodou um roadmapping com algumas dessas empresas também, que faziam mais sentido em termos de tecnologia. A gente teve uma discussão de SG para startup também, que foi trabalhada, de growth, tráfego pago para B2B, então muitas empresas têm dificuldade nessa parte de venda para B2B, então foi um ponto que a gente trabalhou muito. Os próximos encontros aí vão falar de gestão de pessoas, então desde a parte de cultura, que a gente precisa virar essa chave saindo da liderança, né? Então cultura é um ponto forte, até plano de carreira, então vai ser um seminário que a gente vai fazer, e direito empresarial. Então, esses foram os pontos que a gente já trabalhou em termos de conteúdo mais específicos e puxados aí pelo Conexões. Essa aqui são as empresas e o pessoal reunido aí. Então, tem empresa da parte de engenharia, tem empresa da área de TI, tem empresa de RH, tem empresa que tem missão de sustentabilidade, de gerenciamento de resíduo, empresa de inteligência artificial, de logística. Então, foi um conjunto de empresas bem diversos também, a gente conseguiu pegar diferentes setores aí de atuação. Beleza? Então, só um panorama geral aí do que a gente está trazendo como metodologia do Conexões. Quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que a gente cumpriu o nosso tempo aqui, mais ou menos, né, Patrícia? E é isso. Acho que é um ponto diferente, né? O BHTEC está desenvolvendo essas metodologias com preparação, um pouco de preparação antes, mas com um bonde andando também, né? A gente está sempre olhando, sim, para a parte de referenciais e pesquisas, enfim, mas a gente também está tendo que trazer isso para a prática muito rápido, né? Essas demandas surgem e, enfim, é um desafio para a gente. Igual o Thiago falou, o Conexões ele ainda está em desenvolvimento constante, né? E a gente está enxergando isso, na verdade, para todos os nossos processos. E o Croco gosta de falar, eu vejo isso muito. O parque, como um laboratório aberto, propicia que a gente complemente, que a gente entenda, que a gente interprete essas informações, esses programas, e se vai se adaptando, vai aprimorando ao longo do tempo. Era um pouco do que a gente queria apresentar para vocês aí no que tange a metodologias, né, que têm sido desenvolvidas internamente aqui, e com o apoio de alguns de vocês também, dentro do contexto do BHTEC.